Olá, seja bem-vindo a mais um Histórias de Imigração aqui do Imigre Fácil. Hoje muito especial com esse amigo querido que com certeza você já conhece, com o Anderson do canal Nossa Vida USA. Exato. E assim, não vou dar spoiler, vou deixar ele mesmo se apresentar. Anderson, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pelo convite mesmo. É um prazer estar aqui podendo fazer parte desse projeto, porque é o que a gente sabe que realmente faz a diferença na vida de muitas pessoas, né? Que é o aprendizado, o conhecimento. Informação, né? Informação. Não adianta eu chegar aqui nos Estados Unidos cru, que tu vai passar dificuldade. Então, pelo menos o Imigre Fácil, eu acho que está passando bastante informações que realmente fazem diferença na vida de pessoas que realmente querem estar vivendo aqui nos Estados Unidos. É isso aí. Parabéns pelo projeto. Já está passando a fita para frente. Eu, assim como o pessoal de casa, primeira pergunta que normalmente eu faço e eu quero saber de você. Quem era o Anderson no Brasil? O que você fazia lá? Como é que estava a vida lá no Brasil antes de vir para cá? Então, no Brasil eu trabalhava na área de tecnologia, né? Eu era gerente de TI da FVA Faculdade durante a noite e gerente de TI do ITESC Card durante o dia. Ou seja, eu cuidava da parte de sistema, computação, sistema de call center, trabalhava no desenvolvimento do sistema para call center também. E eu ainda saía da empresa, da faculdade à noite, e nós tínhamos uma loja de roupa feminina, que era toda a Team. Então eu saía às vezes da faculdade 10 da noite, ia para lá para verificar se a minha gerente fechou o caixa, se estava tudo certo, se fez a Z, tudo que tinha que ser feito. Então eu trabalhava bastante. Eu não saí do Brasil por uma necessidade financeira, que muita gente fala assim, eu quero ir para os Estados Unidos para tentar fazer mais renda. Porque no Brasil a gente tinha uma vida mais estável, só que o problema maior do Brasil, ao meu ver, para nós, era de quanto mais dinheiro tu ganha, mais dinheiro consequentemente tu gasta e tu se sente num ciclo de pagar e na hora de receber em volta alguma coisa, tu não vê. E esse sotaque de tu aí, fala pra gente de qual cidade você é, de qual estado do Brasil? Então, eu sou de Araranguá, Santa Catarina, cidadezinha pequena, de 72 mil habitantes. Então... Morei também em Florianópolis, 2 anos, 4 meses, e também morei no Rio Grande do Sul, em Terra de Areia por 2 anos, 3 anos lá. Legal. Então tem uma mistura aí de catarinense com gaúcho e morava lá na borda, e é do sul, sulista. Legal, Anderson, então tá, você já falou que não foi uma necessidade financeira. Então como é que começou a surgir esse sonho no coração de vir para os Estados Unidos? E já quero aproveitar para perguntar assim, a decisão familiar. Tem gente que a gente entrevista que, o sonho era meu, não, o sonho era da minha esposa, custei convencer o fulano, ou foi uma dificuldade, queria saber um pouquinho sobre isso. A ideia principal de vir para cá já vinha há muitos anos. Eu sempre tive vontade de experimentar diferentes culturas. Em 2009, nós aplicamos para o meu estudo em Salamanca, na Espanha. Nós, em 2009, iremos para a Espanha, Salamanca, Instituto Abaco, que era a escola que eu iria estudar lá. Paguei antecipado, comprei meu euro, tudo. E na época o meu pai ficou doente de reta final, vamos dizer assim, na reta final de ir para Salamanca. Com tudo ok, documentação tudo pronta, desistimos de ir para a Espanha. Graças a Deus meu pai se recuperou, ficou tudo 100%. Eu acho que meio que dei uma deprê nele na época que eu quis sair de perto, vamos dizer assim, né? E sempre tive essa vontade mesmo de conhecer novas culturas. E os Estados Unidos, para mim, era aquela coisa, ligar a televisão, ver aquela casa americana, aquele padrão. Eu sou apaixonado por carro desde pequeno. Então, eu olhava os carros americanos e pensava, puxa, olha isso, cara, olha que legal. Então, eu sempre fui muito apaixonado por isso. Na escola, eu sempre gostava assim, da aula de inglês, eu me sentia bem, me sentia confortável. Tinha muita curiosidade de ir naquelas Wizard, que eles tinham o café Wizard, onde tu podia ir lá tomar um café na Wizard só falando inglês. Então, sempre fui muito de gostar de querer experimentar novas coisas, vivências, cultura, né? Então, eu e minha esposa começamos a conversar depois que desistimos de ir para Salamanca, perdi meu dinheiro todo lá, nessa questão de mudança, cancela as coisas. Em 2013 a gente começou a pensar em ir para o Canadá. Tinha um amigo no Canadá, ele falava, o Canadá tá legal, assim, assim, assado, e tomamos todas as informações e na reta final mudamos para os Estados Unidos. Porque uns amigos já estavam aqui, estavam bem felizes e nos disseram, vem para cá, fica um tempo aqui em casa, faz a tua parte de estudos, organiza tudo que tiver para organizar e vem. Então, fizemos isso em 2014, conversamos eu e minha esposa. Ela, na época, não era tão afim de vir. Eu acho que isso acontece com muitos de vocês que têm vontade de vir para os Estados Unidos e são casados, por exemplo. Às vezes, o esposo ou a esposa diz, eu quero ir, mas a outra parte diz, eu não quero ir. Minha mãe, meu pai, meu cachorro, meu tio, e assim vai. E isso foi algo para nós de início que foi um pouquinho complexo, até que eu conseguisse convencer a Alice a realmente querer vir para os Estados Unidos. E conversando, ela entendeu, viu mais como eram as coisas aqui e disse, bora, viemos para cá. Mas Só a ideia vocês, principal, na época. só eu, Alice e minhas crianças.
Ah, tá. Pois é, na época já tinha os filhos? Tinha um filho, né? Então, na época, o Alisson estava com 3 anos de vida. Então, conversamos, decidimos e viemos. Mas a ideia principal era minha de vir. A Alice não tinha muita vontade, não. Quais os fatores, assim, dos Estados Unidos que mais motivava você a querer vir, assim, Anderson? As coisas já falou dos carros, a cultura, mas o que mais? Assim? As coisas que funcionam nos Estados Unidos, né, de forma geral. Um grande problema que a gente tem no Brasil quando a gente vive e tu corre, tu tenta trabalhar, dar o teu máximo, é tu fazer o teu máximo, só que o outro lado não fazer o lado deles, que é o quê? Infelizmente, você sabe, quem está assistindo sabe como é a política, indiferente da época, a política é um jogo. Então a gente via eu me esforçar, via minha esposa se esforçar e isso não surtia efeitos e eu olhava assim, poxa, olha só, é o poste mijando no cachorro. É isso literalmente que eu pensava, sabe? Porque tu faz tudo do teu melhor, sabe? Eu já fiz isso de ficar chateado com eu na hora de fazer a compra de um veículo, passar por dificuldade, os caras pediam até o número da cueca, modo de dizer, tá? Pedir tudo. E daqui a pouco tu vai lá, faz toda a aplicação e por algum motivo eles dão um negado na aprovação porque precisou de um avalista ou precisou de qualquer outra coisa. Daí tu via um cara lá que fazia tudo errado na vida dele, com documentação toda errada, ir lá e comprar com facilidade. Então eu falava, não, o que é isso? Tem algo errado. Então isso me dava desgosto. De ser justo, de ser correto, não é justo. O Brasil, ele pode ter suas leis, só que as leis não são aplicadas, não são funcionais. E aí você chegou aqui e encontrou qual realidade? A que você Outro mundo, mesmo? Literalmente outro mundo. Desde a parte de poder aquisitivo. Outra coisa que nos fez também mudar assim, a ideia de vir para cá foi que no Brasil meu filho ele nasceu normal, só que ele tinha um probleminha na garganta, que ele durante a noite começava a coçar a gargantinha dele, eu acho, desde pequenininho, desde o nascimento praticamente, e ele acabava vomitando. E a gente levava ele em médicos, a gente tinha 3 médicos. Um especialista, que era um otorrino-otolaringologista, algo que você fala, tem um nome difícil, né? E nós também e também tínhamos um geral e mais um outro médico que era médico da família. E todo mundo fazia os exames nele, tá aqui, receita, medicação. Ficamos isso desde que ele nasceu até os 3 anos dele, empurrando medicações fortes e não baratas, porque a gente queria achar uma forma de realmente funcionar e não dar mais problemas. E dar um conforto para ele. E dar um conforto para ele. E quando viemos aqui para os Estados Unidos, em 1 mês e meio, foi feito os médicos olharam, não, isso aqui é um problema assim, assim, assado, precisa de uma cirurgia nas amígdalas, vão tirar a amígdala, não sei o que é adenoide, e a língua dele embaixo tem a pelezinha que é um pouco mais longa do que a normal, a gente vai fazer um cortezinho também, vai ser tudo resolvido numa cirurgia única. Viemos para cá, resolvemos isso. Em 1 mês e meio, depois de 3 anos no Brasil tentando, pagando o preço para que fossem resolvidas as coisas e infelizmente nada resolvia. É engraçado porque assim, como que cada experiência é única. É a primeira vez que eu ouço um relato de algo comparativamente melhor em termos de saúde aqui do que no Brasil. Pois é. De verdade. Sim, né? Uma coisa que é cara aqui é a saúde. Todo mundo sabe. A gente sabe que é a saúde que é cara. Só que até mais pra frente, depois a gente vai entrar no assunto, mas algo que é de suma importância é vocês saberem, se vir para os Estados Unidos, se preocupem pelo menos fazer um seguro-saúde. Eu acho que isso é fundamental. Não pode ficar à vontade, né? E na época que vocês se prepararam, então fazendo o seguro, saúde antes de vir. Deixamos tudo ok, para que o gasto fosse mínimo nessa questão. E aqui realmente foi bem funcional para nós. Acredito também que a gente também não pode generalizar, claro, né? Nunca. De repente você não deu sorte com aqueles com profissionais. Médicos, isso. E aqui também a gente já ouviu relatos contrários, que a pessoa Exato. foi aqui, ninguém nem olhou o meu caso direito, me medicou, né? O Gui, eles não deram atenção específica para ele. E ele pegou o avião e foi lá no Brasil resolver. Exatamente, eu acho que vai meio que dar sorte nessa questão. Mas o que mais me dava desgosto do Brasil era de ver que existiam leis que não eram aplicadas. De ver que existiam tantos pagamentos de nós que empreendíamos no Brasil ou que trabalhávamos demais e eu via que a coisa não acontecer. Minha esposa, ela era assessora da Câmara de Vereadores, então nós tínhamos muito contato com os políticos, amigos políticos, grupos que a gente estava de amigos, sempre era a parte política. E estando nesse meio, a gente vê um pouco mais de como é a realidade. Então, acho que não tem muito o que falar, sabe? Decepcionou mais ainda. Decepciona. Tu tá lá, tu tem que dançar conforme a música. Então, é muito triste, é muito
é uma parte meio complicada. Se corrompendo, enfim. Nós não chegamos a corromper. Para te ter noção, assim, as pessoas, às vezes, do meio querem ser diferentes, mas o meio, né, para te ter noção, corre o risco de corromper a pessoa. Sim, eles tentam de tudo quanto é forma fazer tu dançar conforme eles querem. Até nós, minha esposa sendo assessora da Câmara, nós só éramos amigos de um grupo político, vamos dizer assim. Eles, até mesmo minha loja, eles falavam que eu tinha ganho através da política, sendo que era eu que me esforçava muito para poder chegar onde eu cheguei lá no Brasil. E também um problema é que chegou ao ponto, sempre política tem um lado e tem outro, certo? O nosso lado, vamos dizer assim, dos amigos políticos ali, eles era o lado maior. E eles precisavam, um lado menor precisava de mais votos. Eles chegaram a ponto de mandar pessoas ficar olhando na nossa loja para ver se minha esposa em horário de trabalho não aparecia lá. Quem percebeu isso aí foi as meninas da loja da Vivo, do lado da minha loja. Que informaram que tinha um cara que estava o tempo todo lá olhando para a loja e tentando ver alguma coisa. E fomos ver, era um político lá do outro grupo, um olheiro, vamos dizer, que estava tentando ver se tinha uma coisa podre para chegar e dizer assim, ó, a Alice, ela está em horário de trabalho indo na loja, não pode. Então a gente quer um voto em tal coisa. Gente, é muito esquisito. Que triste, né? Eu fico triste de ouvir esses relatos, mas é assim, mas é a realidade, né? É bem triste, eu até evito falar de política porque é algo que me machuca bastante, sabe? E aconteceu alguma coisa, eu já ouvi relatos assim, a gente pensava em ir e aí de repente uma pessoa foi assaltada, por exemplo, ou passou por algum fato e falou assim, não, agora a gente vai. Teve alguma coisa lá assim que foi a hora, assim, agora é a hora de ir? O empurrão final, né? Nós não tivemos esse problema, graças a Deus, porque, como eu falei, minha cidade é uma cidade pequena que na época, não no momento, na época era uma cidade mais tranquila. Então nós não chegamos a passar por nada problema assim. De segurança. De segurança, graças a Deus. Cidade bem tranquila. Mas aí deu um certo dia para assim, vamos lá e vamos tentar. É isso, exatamente. E aí o Anderson sai da TI no Brasil e vira youtuber nos Estados Unidos. Como é que é isso? Nos Estados Unidos. Eu sempre fui muito tímido. Eu sempre fui muito bom de ter amizades e manter aquelas amizades que sempre tive, sabe? Então, no início eu pensei, vou fazer um canal para poder mostrar para os amigos como é que é as coisas nos Estados Unidos, ao meu ver, sem criar histórias, vou mostrar realmente o que eu estou vivendo. Por isso que o nome do canal foi, de início, era Nossa Vida EUA, e devido a um amigo meu que trabalhava com marketing, disse, Anderson, muda a Nossa Vida USA, fica um pouco mais moderno e tal. Eu disse, vou fazer isso, vou mostrar a nossa vida, que era eu, minha esposa e meu filho, para os nossos amigos, para que possam estar vendo, para as pessoas que estiverem no YouTube. Isso foi demorando para crescer. Quando chegou 500 inscritos, eu me lembro que a alegria foi total. Eu disse, nossa, 500 inscritos, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E hoje são quantos? Hoje, mais de 681 mil. Inscritos. Então, é diferente tu poder compartilhar. Eu sou um deles e eu ficava lá no Brasil te assistindo. Sério? Sério. Eu ficava te assistindo então, lá. É muito legal. Assim, a sensação melhor que dá para nós que geramos conteúdo, embora quando tu estava lá no comecinho pequeno, fazia um conteúdo ali e alguém lá, nossa, gostei demais, isso aí que tu falou mudou minha vida. Então, esses pequenos estímulos é o que davam mais gosto para seguir, sabe? E o que mais te impressionou, assim, que você tinha vontade de registrar? Porque hoje a gente sabe que você mostra muito mercado, por exemplo, né? O que mais te chamava a atenção? Você falava assim, cara, isso eu tenho que mostrar para os meus amigos. Poder aquisitivo, gente. Poder aquisitivo. Poder chegar e realizar coisas que tu jamais imaginou. Eu costumo sempre falar, isso aí é algo que eu falo para todo mundo. Eu aprendi aqui nos Estados Unidos que uma coisa que eu vi acontecer no Brasil não acontece aqui, que era o quê? Às vezes você que está assistindo aqui agora tem um amigo que às vezes está andando assim, numa rua e passa, sei lá, um Mustang do teu lado. Tu olha para aquele carro e fala assim do lado do teu amigo, né? Um dia eu vou tendo aquele. Teu amigo te olha bem no teu olho e diz assim, ó, sonha, sabe? Até me arrepiei aqui, ó, porque isso é algo que eu vi acontecer. Esse sonha irônico, né? Eu acho tipo, que... isso não é pra você ou você nunca vai chegar lá, né? Eu ganhava bem no Brasil, só que ter um Mustang era um carro de mais de 300 mil reais no Brasil. Importado na época e tudo. Então, era fora da realidade. Esse sonho eu realizei aqui. Realizei vários sonhos desses que eu falava, eu quero ter isso, e eu não teria condições, embora ganhasse uma renda boa. Então, sabe, isso para mim até toca bastante. É poder alcançar o inalcançável que o meu país não me proporcionava. Não que eu estava dizendo assim que eu quero que o Brasil me dê isso, não. Eu queria que o meu país
eu pagasse os impostos e voltasse esses impostos para nós de uma forma que eu pudesse andar numa estrada não esburacada, que eu pudesse sair tranquilo, gravando com o celular na mão no Brasil, que até achei engraçado quando eu comecei a gravar aqui, que as pessoas falavam assim, o pessoal mais de São Paulo, cidades maiores, né? Nossa, como é que tu consegue andar por aí com o celular na mão? Que legal, tu anda com o celular na mão gravando. Então, essas coisas eu acho que funcionaram muito de estímulo. E o que mais me chamou a atenção de início foi isso, poder aquisitivo. Eu poder ir lá e comprar um Mustang, como eu tive 0 km. Eu poder ir lá comprar uma Escape, eu poder ir lá comprar uma BMW, como eu já tive também. Não é que eu sou apegado a bens materiais. Mas a gente sabe que ter um pouco mais de conforto, se a gente se esforça, não é o problema. O problema é tu se esforçar e não ter nada. Ainda mais você que é um apaixonado por carro, Exato. Problema nenhum em falar, vou comprar meu Mustang. Como é que foi esse dia? Nossa, tá louco, assim, demorou quase um mês para encontrar o carro do jeito que eu queria, e eles, uma revenda lá de Massachusetts, a Siena Motors, inclusive, encontrou esse carro para mim e disse, tá aqui dessa forma, não é esse. Foi indo outro, daqui a pouco encontraram o que eu queria, peguei o meu carro. Para mim, aquilo ali, assim, eu olhava, assim, aquele carro e ficava assim pensando, putz, é meu. Sabe? Agora eu vou andar na rua de Mustang. Exatamente. E também essa de poder ir no mercado, comprar um monte de coisa e dar uma micro-mixaria nas tuas compras. Então, encher um carrinho encher um carrinho, $60. Exato. Comprar um potinho de caviar que, por falar nisso, caviar é ruim pra caramba, tá? Quem nunca experimentou... Não experimenta, não. Mas poder comprar um caviar de $2 ou um caviar melhor de 27, $30... Mas só por dizer assim, tô comendo caviar, que é algo que é fora da realidade, sabe? Que era muito caro no Brasil. Um vinho melhor, uma coisinha melhorzinha. Então, esse poder aquisitivo eu acho que é algo que faz eu gostar muito desse país. E a lei de funcionar. Não importa aqui nos Estados Unidos se tu tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Se tu fizer uma coisa errada, não adianta. Tu vai pagar o preço. Muito bem, e aí você saiu do Brasil, você falou, tinha um poder aquisitivo bacana, então imagino eu que seu filho estudava numa escola particular. Não estava estudando em escola particular porque ele tinha só 3 anos. Nós, por opção, até como aconteceu com minha filha agora, nós, por opção, escolhemos estar do lado dos nossos filhos até uma maior idade. Para que eles possam se comunicar bem, nos explicar o que está acontecendo e também uma parte principal para nós, foi sempre a questão cultural. Não queríamos que o meu filho, na época que era somente o Alisson, ele fosse criado por uma outra pessoa que levasse na vida dele a cultura de jeito de criação daquela outra pessoa, enquanto nós tínhamos o nosso próprio. O jeito de levar a vida, o jeito de falar as coisas, o jeito de se expressar em alguma coisa. Os valores, né? Os valores nossos. A gente não queríamos desde pequenos assim estimular o meu filho a criar uma vida que não era igual ao dos pais. Mas hoje eles estão em escola pública aqui? Eles estão em escola pública. Estados Unidos, escola pública, para quem não sabe. Era isso que eu queria te perguntar. Na verdade, a pergunta foi para dizer o seguinte, inversão. né? Sair da escola particular lá para a escola pública aqui. Então, na verdade, ele já começou a estudar aqui na escola pública. E aí? Isso. E a escola pública que seu filho estuda, Anderson? Nossa. Conta pro pessoal aí de casa. É outro mundo, gente. Sinceramente, assim, desde o suporte que os professores dão aos pais, a querer fazer pequenas reuniões, a mandar folhas explicando, oi, eu sou professor tal, eu tenho esses valores. Os professores dos meus filhos mandaram, até nesse ano agora também mandaram ali, esses são os meus valores, eu tenho essa ideia, eu quero que teu filho tenha esse tipo de pensamento, desde a questão de alimentação, hidratação e tudo, então é bem diferente. E a gente sabe que aqui nos Estados Unidos as crianças são estimuladas desde pequenas a tentar ter alguma vocação. Tem escolas, inclusive, se eu não me engano, aqui em Celebration, que não me lembro qual a grade, que a criança começa já a aprender até mesmo a gravar vídeos, a se expressar com uma câmera. Então, incrível, isso é escola né? pública. Filhos do Gugu estudavam em colégio público aqui. Então, não é o teu bolso que vai mandar. Quando você veio pensando um monte de coisa boa, sabia do que estava te esperando aqui, mas teve alguma dificuldade de adaptação? Conta aí pro pessoal. Teve Idioma. algum perrengue? O pessoal gosta de saber dos perrengues. Conta Normal, aí, né? Teve alguma coisa diferente que vocês não conseguiram ali se adaptar? Como é que foi para você, para Alice? Então, o maior problema de todo mundo que chega aqui, eu acho, nos Estados Unidos, o principal deles é o idioma. Porque tu chega com a ideia assim de que, na escola eu me dava bem. Como eu falei, eu gostava muito da aula de inglês na escola. Só que o que a gente aprende na escola parece que não vale de nada aqui, gente. Então, a questão do idioma para nós foi algo meio complexo de início, porque o americano mais de idade, o americano que tem
as pessoas com mais idade, tipo, na casa dos seus 50 anos, 60 para cima, eles utilizam mais o inglês coloquial, aquele inglês bem colocado as palavras, com mais espaçamento, não utilizam gírias. Então, para mim, era ótimo de entender eles. E já no dia a dia, que a gente sabe que a maior parte da população é a mais jovem, que a gente vai ter o contato, né? Eles falavam com muitas gírias, falavam muito rápido. E abreviavam muitas coisas. Então, para mim, um pesadelo maior, quando eu cheguei, foi isso aí, e agora? Não tô entendendo nada, o que eu vou fazer? Então, de início, o idioma eu acho que foi uma barreira bem complicada. Hoje em dia, eu me viro com tudo que eu preciso, desde bancos a hospitais. A minha esposa, por estar em casa, minha esposa ela não faz nada de execução externa, né? Ela só cuida dos nossos filhos. Ela acaba tendo mais dificuldade até hoje, porque ela entende o inglês perfeitamente. Se as pessoas conversar com ela, ela vai conseguir entender. Se precisar de executar alguma função que eles peçam para ela vai fazer. Só que de falar, ela não fala, porque ela não tem esse contato diário. Então, eu acho que é algo que é muito importante, até mesmo para você que está vindo aqui para os Estados Unidos, tem muito brasileiro que quer vir para cá e quer ir para Metro West. Não é que você está pensando errado. É que Metro West tem muito brasileiro. E as pessoas acabam, às vezes, se fechando no mundinho delas do português. Quer ir na padaria? Achou a padaria que fala português. Quer ir na farmácia? Achou a farmácia que fala português. O cara fala português. Quer ir em qualquer lugar, todo mundo fala português, acaba se sentindo muito cômodo, muito acomodado, assim. E tu pensa assim, para que eu vou aprender? O teu cérebro pensa, às vezes tu não pensa isso, mas o teu cérebro de forma inconsciente vai falar, para que eu vou aprender inglês? Me viro com tudo, não tô passando dificuldade nenhuma. Então, eu acho que uma das coisas que eu penso, né, coisa minha, de Anderson, diferente de outras pessoas que me falaram de forma inversa, eu acho que a melhor forma de aprender o idioma aqui nos Estados Unidos é tu imergir. Sentir a dificuldade no dia a dia e dizer assim, a saída para essa dificuldade é contornar ela aprendendo o idioma. Simples. Mesmo que você tenha que falar com o cara, sorry. Isso. Sorry. O americano é muito gente boa, já vi isso. O americano, se for uma pessoa mais bem educada, ela vai te repetir de 10 vezes a mesma coisa e reformulando a estrutura da frase para que você possa entender. E porque eu acho também que eles admiram o seu esforço. Exato. Né? Então, às vezes, eles falam assim, cara, que legal, ele está tentando se virar no meu idioma. Porque também aqui o espanhol é muito forte, Exato. né? Então, tem hora que aí a galera vai para o espanhol também e se vira bem também no espanhol, se você tiver o espanhol fluente aqui. E que tem hora que é mais difícil de entender do que o inglês, né? Porque a galera também do espanhol fala muito rápido. Depende da região que tu é, principalmente os mexicanos. Se for para Califórnia, que é onde é cheio de mexicano, nossa, eles lá nossa, tu não entende nada, assim. Coches, não é carros, tem umas alteraçõezinhas. Então, o idioma eu acho que foi para nós, foi a parte mais dificultosa. De adaptação. E aí, supermercado, comida, isso aí tudo vocês aprenderam. Não, de boa, né? Comer, ninguém fica sem, né? Hoje você adora ir pro mercado e mostrar a diferença. Não mais. Sabe que não mais? Embalagens gigantes. Exatamente, isso aí é bom demais. Estados Unidos tem muito isso, né? De produtos com embalagens maiores, acaba economizando mais. Só que no início eu era muito viciado em mercado. Hoje em dia não tanto, porque eu aprendi uma forma de economizar. Que até é bom mesmo para vocês que estão vindo para cá. Gente, melhor coisa que eu descobri. Fazer compras pelo aplicativo do Walmart, tu compra tudo pelo teu celular, marca um horário, vai lá e faz o pick-up. Por quê? Quando eu vou no mercado, eu acho que todo mundo é assim, tu vai lá comprar pão, tá bom? Tu vai lá, tu vê o pão, nossa, essa bolacha aqui tá com uma cara boa, pega o pão, pega a bolacha. Putz, um suco novo, meu Deus, isso aqui é um sabor que eu não experimentei, pega o suco. Daqui a pouco tu vai ver, tu saiu com uma cesta cheia. Para comprar um pão, tu saiu com uma cesta cheia. Então, o consumo acaba sendo muito maior. Eu reduzi mais ou menos 50% do nosso custo de mercado, depois começamos a utilizar o aplicativo de mercado. E a gente acaba caindo mesmo. Outro dia o meu filho me corrigiu. Mamãe, a gente não ia comprar só o leite, o açúcar e o carrinho tava meu assim. Deus, tipo eu falei, assim... filho, por favor, só 99 cents, aquilo ali estava $1,40, mas está 99 cents, está mais barato agora. Então a gente acaba se pegando por gastar mais devido ao olho, quando a gente faz as compras. Mas é porque online. as coisas de centavos, né? Eu lembro que na semana eu ia fazer, sei lá, um estrogonofe, aí o milho tava 50 centavos. Eu falei, não, Rafael, eu não vou deixar, vamos levar mais 2 milho, vamos levar mais... Esse é um grande problema que vocês vão enfrentar aqui. Como eu falei, o poder aquisitivo nosso acaba sendo muito mais alto e a gente pensa assim, isso aqui é cents. Isso aqui nem eu vou sentir no bolso. Na hora que você enche o carrinho de cents, né? Exato, daqui a pouco vai lá na tua despensa, não tem espaço para mais nada. Minha esposa brigava comigo quando eu enchia as coisas. Mas isso não precisava, tu comprou semana passada. Nem me lembrei. Vai no impulso. Então, gente,
já aprenda. Baixa o aplicativo do Walmart. Não sou pago pelo Walmart, tá? Quem dera, né? Mas baixa o aplicativo do Walmart, faça o teu pedido lá, marca o horário, vai lá e pega naquele horário e pronto. Tudo resolvido. Hoje em dia eu evoluí. Sabe por quê? Além de fazer isso, eu peço para o Walmart entregar na minha casa. Nem o picape mais. Nem o picape mais. Eu pago $7,99 para eles por mês lá. Além de fazer isso, eu posso pedir para eles entregar na minha casa. Ou eu posso ir no mercado, eu com o meu celular, escanear. Boto no carrinho, ó. Então, facilidade, economizando. Só para o pessoal entender, gente, o picape a gente tem até as vagas reservadas aqui, é bem legal, né? É bem legal. E aí você para e coloca lá no aplicativo, I'm here, né? Ou seja, eu tô aqui, o cara vem e coloca no seu porta-mala. Não precisa nem falar com a pessoa que está ali atrás. Eu sempre falo, pergunto, ei, precisa de alguma ajuda? Por questão de educação. Mas eles já deixam claro na plaquinha que tu chega lá, estacionou, marque a vaga que você está, a cor do seu veículo e abre o porta-malas. Só isso. Mas eu sempre olho para trás, ei, precisa de alguma ajuda? Então, é bom. Educação. Algo que me chamou muita atenção nos Estados Unidos, que também, como eu falei do carro ali, eu acabei esquecendo disso. O carro me entusiasma demais. Mas, educação. O povo americano é muito diferente do brasileiro, não dizendo que o brasileiro seja mal educado, mas é questão cultural. Um exemplo bem básico, até falando na questão de mercado. Sabe que, imagina você no mercado agora, e você está de frente para uma prateleira aqui de bolachas. Bolachas ou biscoito, depende de onde você está falando, mas para mim é bolacha, sou catarinense. Aqui uma prateleira cheia de bolacha. Está olhando ali qual que vai pegar, tem tanto sabor de Oreo, Oreo de menta. E daqui a pouco passa um americano na tua frente. O americano não vai passar simplesmente na tua frente cortando a tua visão. Ele vai pegar, antes de chegar a gente já vai falar, excuse me, e daí, tipo, pedindo com licença, e vai passar na tua frente. Coisas simples e besta, gente. Mas é tão bom tu ver a pessoa ser educada, que sabe que está cortando o teu ponto de visão, e pedir uma com licença. E se eles fazem alguma coisa sem saber... I'm sorry. Parece que fez o pior pecado do mundo. Exatamente. Então, essa questão cultural de educação do americano, para mim, eu disse, meu Deus, é isso que eu sempre sonhei. Eu acho que a gente que é pai e mãe, né, é algo que a gente deseja para Claro. os nossos filhos. E quando você falou de realização de sonhos, por exemplo, no seu caso, é o Mustang, por exemplo. Isso. Mas quando você replica isso para os filhos, ou seja, o que é que seus filhos vão desejar e que o Anderson aqui vai poder dar para eles, né? Talvez a educação, para mim, eu acho que é algo que vai mudar muito para eles. Procurar formas de o filho se enquadrar na questão cultural do país também, porque muitos pais aqui nos Estados Unidos se ficam nessa de comodidade. Os Estados Unidos é um país muito meritocrático, acho que é assim que se fala, né? Isso. Que é quando tu faz alguma coisa bem feita, eles vão te retornar. Então, tem muitos pais aqui nos Estados Unidos que ficam naquela comodidade de tipo, meu filho já está na escola ali, tá aprendendo, tá bom, já sabe escrever o próprio nome, o ABC. E o esporte, que ele está se destacando no esporte, na leitura ou uma coisa diferente, sabe? Tentar ter uma vocação para o seu filho desde pequeno. O jiu-jitsu é uma boa. O soccer, que é o futebol nosso brasileiro, é uma ótima para você colocar seu filho. Até mesmo para ele poder ter aquela questão de respeito com o professor, entender que ponto que ele pode chegar nas coisas. Trabalho em equipe. E num dia a faculdade, por exemplo, dizer, olha só como o Joãozinho, o Pedrinho, o Marcinho se deu bem no soccer. Vão dar uma meia bolsa para ele. Ou o cara é muito bom, vão trazer ele de graça, bolsa integral, para ele representar a gente. Então, isso eu acho que é algo que muitos pais pecam. Acho que muitos pais pecam mesmo não ter isso em mente, sabe? Porque é algo, como eu falei, cultural. O americano tem essa cultura. O americano tem a cultura desde que o filho nasce, a guardar um trocadinho para a hora que chega a faculdade. Porque muitos vão falar, mas faculdade nos Estados Unidos é muito cara, não dá. Se você não se focar desde o começo do nascimento do seu filho, ou desde uma certa idade, a guardar um trocado, isso vai ser difícil, porque é um valor realmente alto. Mas quando tu tens um valor já melhor, imagina que tu guardasse aí 17 mil, que é pouco. 17 mil dólares, 20 mil dólares. E o teu filho chegou, se destacou em algum esporte, que o esporte deu aí tipo 50% da bolsa para ele. Fica uma mixariazinha para te estar pagando por mês, ou para te fazer a quitação do tempo letivo. Do ano, Então, é questão de organização. Eu acho que o que a Imigre Fácil está fazendo é isso. É tentar instruir vocês realmente a fazer a coisa certa, entender o caminho da forma americana de fazer e como esse país é o que é hoje em dia, porque a cultura é o que faz a diferença. Um jeito que os Estados Unidos levam as coisas, e eu acho que isso que a Imigre Fácil está fazendo. A gente está tentando levar a melhor informação para a pessoa se preparar e vir do jeito certo e fazer a coisa do jeito certo. Exatamente. Já tem quanto tempo, então, dos Estados Unidos, Anderson? 7 anos. 7 anos. Passa e aí, rápido. assim, cara, olhando para trás... Hoje é que dia?
Hoje, dia 11 de agosto, né? Você está gravando dia Daqui 11 3 de agosto. dias completa 7 anos. 7 Exato, anos. 7 Uau. anos daqui 3 dias. Então, bom, quando for ao ar, então já teremos mais 7 anos. Exatamente. Anderson, olhando para trás, valeu e vale a pena? Vale muito a pena. Me sinto satisfeito de várias formas. De várias formas mesmo, por ver que os meus filhos estão tendo uma boa instrução para o futuro deles, que eu estou podendo dar mais de mim para os meus filhos, dar para eles o que eu gostaria de dar no nosso país, sabe? Lembrando que agora filhos está no plural, vocês viram, né, Filhos. gente? Ele veio com um e aí resolveu dar continuidade aqui na América, não é isso? 3 filhos agora. Meu filho está com 10 anos, minha filha tem 5 anos e a minha bebezinha que recém nasceu vai fazer 1 mês, dia 16 agora. Até deixa eu tocar num assunto. As duas nascidas aqui. As duas nascidas aqui. Cidadãs americanas. Cidadãs americanas. Até deixa eu dar um toque aí pra vocês, que isso eu aprendi também com os americanos. Foi uma dica que realmente é funcional. Não sei se vocês perceberam, meu filho, 10 anos, minha filha, 5 anos e minha outra bebê, recém-nascida. Ou seja, nós temos um tempo praticamente de 5 anos cada filho. Exato. Por quê? Quando eles chegarem na idade de escola, de faculdade, do college, nós não vamos sentir tanto no bolso do que a gente deixasse para ter, às vezes, 2 juntos com a mesma faixa de idade e os 2 têm que ir pro college. O Alisson, por exemplo, começou o college, começou a faculdade. Vai dar tempo dele terminar e nós não sentir tanto no bolso e a Vicky começa. Nós vamos pagar para ela, não vamos sentir tanto, ela termina, a Alana começa. Então nós demos um prazo de 5 anos entre cada filho para poder até mesmo estruturar o futuro deles colegial, da faculdade. Legal. E é legal também a gente falar essa questão da faculdade, gente, porque também tem muito mito, né? Exatamente. Assim, às vezes a pessoa fala, parece que vai ser assim, inalcançável aqui. E, por exemplo, as pessoas que fazem o high school aqui, eles já enquadram como, pelo menos 3 anos do high school, né? Eles já enquadram como um residente, então já tem desconto diferente do que se a pessoa chegasse aqui, né? A gente tem faculdade aqui em Tampa, por exemplo, que tem cursos aí de $8 mil ao ano. Então, assim, não é nada que, meu Deus, eu vou ter que vender um rim para o meu filho conseguir fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Isso. Não é bem assim. É caro, mas é um estudo público também a vida inteira de qualidade para depois chegar na faculdade e você ter um investimento. E fazer a diferença dele também no futuro dele. Então não venha com essa mentalidade fechada, gente. Um grande problema que o brasileiro tem é de escutar o que o cara da parada de ônibus falou, que o cara da parada de ônibus falou que conhecia um cara que falou que conheceu era assim. Alguém. Tipo assim, o vizinho meu que tinha um cachorro, que tinha um primo, que era o filho-avô dele, falou que era isso. Mas nunca viu aquela experiência realmente. Então vocês têm que se apegar a isso, tentar se basear em pessoas que realmente vivem aqui nos Estados Unidos, que vivem a realidade nos Estados Unidos. O maior problema é o achismo. O achismo não te leva a lugar nenhum. Tu tem que saber o conhecimento da pessoa que vive. Aí você tem que seguir o Imigrifácil, seguir o Anderson, seguir o Mostrar Ricardo lá, Molina, seguir a Duda, exatamente, não é isso? A família Talent. A família Talent. A gente costuma brincar assim, né? Porque realmente se tornou uma família para nós aqui. Eu morei 5 anos no Massachusetts, né? E vim para cá, Flórida, 2 anos praticamente. Quando você chegou do Brasil, então, você chegou em Massachusetts. Massachusetts. Faltou contar essa história, então. Pois é. Passou um pouquinho de frio, então, antes Bastante. de vir? Chegamos a pegar a sensação térmica de 39 graus abaixo de 0. Isso não existe. Isso pra mim eu já tinha morrido. Praticamente quebrei minha orelha atrás. Porque eu tava numa, me lembro até hoje, eu tava eu acho que era uma loja, não me lembro bem, e eu tinha que ir até outra quadra. Pensei assim, nem vou botar touca, nada, eu vou daqui até lá de boa. E fui, só que eu comecei a sentir um formigamento aqui, assim, ó. E eu pensei, é por causa do frio, minha orelha, eu não tô sentindo mais minha orelha mesmo. Daí o que eu fiz? Normal, né? A gente pega a mão, esfrega uma na outra e bota assim na orelha e aperta, né? Pra esquentar. Só que como tava muito frio e eu fiz isso aqui, ó, e ela deu umas rachadinhas aqui atrás. Que isso, tava congelado. Tava congelando a orelha. Para nós, a vida de Massachusetts pra cá foi muito boa. Tem muita gente que vive a vida inteira em Massachusetts sem problema nenhum. Lá tem uma comunidade brasileira forte, Tem uma comunidade muito forte de brasileiro. Eu acho que até mais forte do que da Flórida. Só que, para nós começamos a viver a vida de forma mais similar ao que nós tínhamos no Brasil aqui na Flórida. Eu sou de Santa Catarina, é uma cidade quente e fria no inverno, que esses dias atrás estava dando 6 negativo na minha cidade. Então, eu sou acostumado com o clima não extremamente dos dois lados, né? Como em Massachusetts, chegava, por exemplo, no verão, ser muito quente, dava uma temperatura tipo 36, 38 graus, talvez dias até mais que isso, e quando chegava o inverno, invertia negativo isso.
E, então, para mim, era muito extremo. Quando viemos para cá, eu acho que o pessoal é mais feliz. A Flórida, eu sinto que o pessoal é mais feliz, sabe? O povo mais acalorado. De, vamos fazer uma carne, vamos fazer uma... Comer uma carne... comer uma carne, tomar uma cerveja. Então, eu acho que é muito mais similar ao que a gente levava a vida no Brasil. E já em Massachusetts, tu fala pros amigos assim, ei, vamos fazer uma carne hoje? Não vai dar, vou ter que trabalhar até mais tarde, porque não sei o quê. Eu acho que devido ao custo de moradia em Massachusetts ser mais elevado, alguns outros custos serem mais elevados, as pessoas trabalham muito. As pessoas se sacrificam demais e acabam esquecendo de viver a vida como deve ser vivida. Bom, já perguntei se valeu e vale a pena, você já Vale falou que muito. sim, mas também tem a parte difícil, né, Anderson? Nesses 7 anos, teve alguém que vocês perderam lá, ou algum evento que vocês queriam muito estar juntos lá e não estiveram, ou felizes, tristes, casamento de amigos, como é que é viver com isso? O avô da minha esposa, ele morreu há pouco tempo, a avó da minha esposa também tinha vindo a falecer, né? Então isso aí para minha esposa foi um baque bem forte. Nós não poderíamos ir no Brasil na época devido a processo. Se a gente fosse para lá, daria como abandono de processo. Então até mesmo tenham isso em mente, gente. Se vocês estão vindo para os Estados Unidos, embora vocês estejam vindo para cá de forma legal, estão durante um processo para legalização no país, você não pode abandonar o país, a não ser que o seu advogado diga, esse seu caso não se enquadra como abandono. Nunca saia sem antes consultar o advogado. Se a gente abandonasse na época, lá, a gente teria perdido o processo nosso. Então, é muito importante mesmo que já venha com essa mentalidade. Às vezes, um parente seu muito próximo vai partir, coisas vão acontecer, familiares novos vão nascer, como minha sobrinha nasceu, meu sobrinho nasceu, a gente não viu, não curtiu. Então, são coisas que vão acontecer, mas tem que tudo medir, gente. Eu acho que eu vim para esse mundo aqui para tentar dar o melhor para meus filhos nesse momento, sabe? Então, a partir do momento que eu vim para cá, não adianta eu pensar assim, eu vou voltar para o Brasil agora para poder sentir o abraço do pessoal e esquecer do amanhã dos meus filhos, sabe? Eu vou sim para o Brasil passear, mas com a ideia de que eu vou, mas eu volto. Porque eu sei que meus filhos eles estão se criando nesse país aqui, e a gente vê o que esse país hoje ele é. Sabe? E eu quero que meus filhos usufruam disso. Eu não quero que meus filhos passem por aquela ideia de sonha, sabe? Eu quero que meus filhos realizem o que eles sonham, sabe? Até isso, na verdade, é um pouco complexo às vezes, porque nós que viemos do Brasil, a gente consegue ter uma noção maior de alcance, de conquista. Porque tu já deve ter visto isso acontecer. O brasileiro, a gente vem pra cá e uau, eu nunca tive isso, eu tenho agora. Sabe, a gente tem uma sensação maior de alcance, de reconhecimento pelas coisas que tu fez. O americano, assim como as crianças que nascem aqui, que não viveram no Brasil, eles às vezes não dão tanto valor. Eles não têm noção do que é o não alcance, não né? Não tem noção do que não alcance. Isso eu falei para americanos já, de às vezes eles reclamando dos Estados Unidos para mim. Eu dizia assim, tá reclamando dos Estados Unidos? E o cara dizia, por causa de não sei o quê. Porque a gente sabe também assim, não é um país perfeito. Não é um país perfeito. Mas também tem coisas que eles não percebem o valor que tem. Exato. Porque já estão acostumados, com tudo funcionando, né? Vai lá pro Brasil, onde para te fazer isso aqui, tu vai ficar meses numa fila de SUS para poder ter um atendimento. Como minha mãe ia demorar, até foi feito particular para ela poder resolver um problema dela do joelho. Ela vai ficar 2 anos e pouco, assim, esperando pelo processo dela de poder usar o SUS para um problema que ela teve no joelho. Aqui pode ser caro a saúde. Embora, às vezes, assim, as pessoas falam, Estados Unidos é muito caro a saúde. É caro, mas se você não tem condições, se você não se organizou, por exemplo, não teve um plano de saúde, um seguro-saúde, mas não teve condições mesmo, você necessitou, tá chegando no hospital morrendo, eles vão te atender, nem que a tua conta dê $1 milhão. Depois tu negocia com eles, eles vão baixar desse 1 milhão e talvez para 30 mil e vão te parcelar por $50 por mês até tu morrer, sabe? Eles não vão deixar de atender. E isso eu acho que é algo diferente aqui dos Estados Unidos também. Uma coisa que o brasileiro também tem é essa ilusão aí de, lá é tudo caro, mas funciona. Mas funciona e é negociável, sabe? Então eu acho que isso é algo bem diferente aqui, que as pessoas às vezes não sabem
Legal, Anderson. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista. E é um bate-papo que é tão gostoso que a gente podia ficar aqui um bom tempo, às vezes, que tá passando tempo, assim. Já vai 1 hora, senão o pessoal sai do vídeo e não vai assistir tudo. Exatamente, mas o principal é isso, gente. Vocês correr atrás de conhecimento, correr atrás de entender. Eu já ia pedir sua mensagem final, então ele já está dando, gente. Vamos lá. Então faça isso, gente. Corra atrás de conhecimento, vá atrás de aprender e não fique nessas de ir em grupinhos e só ver as coisas negativas. Entenda que sempre tem um lado positivo e um lado negativo, mas geralmente aqui nos Estados Unidos, se tu tens a cabeça focada, o lado positivo sempre ele é muito superior ao lado negativo. Então, corra atrás de informações. Imigre Fácil está aqui para poder ajudar vocês em tudo que vocês estiverem precisando e estamos juntos aqui para somar. Estados Unidos é como se diz desde as antigas, o país das oportunidades. Venha para os Estados Unidos, aprenda o idioma, tente empreender nesse país aqui, que é a receita básica, é a receita básica de bolo. Se você vir para cá, aprender o idioma, não ficar sendo conformismo de, tá bom como eu tô. E tu começar a querer empreender, comece a trabalhar, por exemplo, com um exemplo que acontece muito aqui, muita gente trabalha com pintura. Tu começou a trabalhar com pintura aqui, aprende aquela pintura, depois se torna um empreendedor, começa a ter os teus próprios clientes, faz o teu negócio acontecer e vai dar mais certo ainda pra ti. Não fica esperando acontecer, faz acontecer. E não fica só em bairro de brasileiro, gente, não fica só em bairro de brasileiro, porque senão vocês vão ficar assim, com português em primeiro lugar e inglês em segundo. Tente pegar a dificuldade de falar o inglês sem ter vergonha de errar, que vocês vão chegar longe aqui. Muito bom, Anderson. Muito obrigada. Adorei o bate-papo. Eu tenho certeza que quem está em casa vai aproveitar demais essas dicas aí, vai continuar. Se você ainda não segue o Anderson, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos fazer esse 1 milhão logo aí de seguidores. Já a gente está lá. Para quem começou com 500 feliz, agora a gente chega. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e a gente se encontra no próximo Histórias de Imigração. Tamo junto. Mais. Valeu. Tchau. Até mais. Tchauzinho.